sobre o tema Áreas de Preservação Permanente Urbanas, Sr. Antônio Augusto de Melo Malá, sócio-diretor da Alger Consultoria Socioambiental, atuou como diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, IEF, e subsecretário de Regularização Ambiental da SEMAT. Bom dia a todos. Inicialmente é um grande prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer imensamente o convite do presidente, Renato Michel, também do meu amigo Adriano Maneta, vice-presidente do Sinduscom. Quando o Maneta faz um convite, na verdade não é convite, né? É convocação. Né? Então, é um prazer sempre ter temas de tamanha relevância, ele, com todos vocês aqui, eu cumprimento também, meu amigo Renato também está aqui, uma palestra, e trazendo um tema que sempre me incomodou muito durante toda a minha carreira, me incomoda demais ainda, é um tema que não tem muitas soluções, mas felizmente hoje tem alguma perspectiva de um futuro melhor, de repente de ter um encaminhamento mais adequado para as discussões. Bom, vou fazer uma abordagem desses seguintes temas. Primeiro, o regramento geral, né, das áreas de preservação permanente, sempre com um enfoque nas APPs urbanas. Então, falar do uso consolidado, né, dessas APPs. O tema 1010, que é estabelecimento de uma determinada tese em virtude de muitos recursos especiais. E aí me permitam, tá? E me perdoe, eu não sou advogado, mas sempre me intrometi muito no mundo jurídico. Mas a gente vai ver que muito das soluções que perpassam pelo tema de áreas de preservação permanente, apesar de ficarem muito na esfera do jurídico, a solução pode sim passar pela questão técnica, que infelizmente não é muito enfrentada nessa temática de APPs. A Lei Federal 14.285, de 2021, que traz um alento, traz uma possibilidade de regularização pelos municípios, mas, logicamente, tem que ser também encarada com muito cautela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, no âmbito aqui do Estado de Minas Gerais, a deliberação normativa número 236 de 2019, que estabelece a possibilidade, né, de continuidade de intervenções em APPs, tanto rurais quanto urbanos, nos casos de atividades de baixo impacto. Bom, qual que é o conceito de APP, que nem sempre foi dessa forma? A gente vai ver que isso foi alterado durante o decorrer dos anos, mas basicamente o conceito ele traz duas questões de extrema relevância. Uma que tem que ser uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. E aí já traz um problema em relação que não existia, por exemplo, conforme a gente vai ver mais adiante, no Código de 1965. Então, independente de ter alguma formação florestal, algum tipo de vegetação, pode ser considerado APP, caso tenha, né, uma premissa de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, entre outras questões, assim como garantir bem-estar da população. Mas tem um ponto importante... Opa, desculpa, apertei errado aqui. Onde que é o... Tem... aqui. Mas tem uma questão de extrema relevância que é a função ambiental. Uma área só pode ser considerada APP desde que exerça um papel de função ambiental, de prestação, por exemplo, de serviços ecossistêmicos. Então, esse é um ponto-chave para uma definição de APP. Então, uma APP não pode ser considerada APP simplesmente por cumprir determinados regramentos de espaçamento, por exemplo, de extensão, conforme a gente vai ver a seguir. Mas quase nunca isso é levado em consideração. Então, por isso que eu mencionei da questão técnica, da importância de estabelecimento de discussões técnicas em relação ao tema e não de ficar preso somente a questões jurídicas. Claro que são importantes também. Apenas para
ilustrar, né, e trazer alguns conceitos que podem ser mais aplicados principalmente ao setor de construção civil, de loteamento, né? A gente tem as APPs definidas para margem de rios e córregos, que pode variar de 30 metros até 500 metros, dependendo da largura, né, do córrego, do rio. E a gente vai ver da polêmica também em relação a esse tema, quando enfrentado a 6766, que é justamente o tema 1010, que vamos abordar mais adiante. Em torno também de lagos e lagoas, tem uma série, né, de definições e aí estabelecimento específico para a zona urbana, para a zona rural, então cada uma tem uma faixa, se é artificial, se não é artificial também. O entorno de nascentes, de maneira geral, são 50 metros, né, em relação a uma nascente, com observação que, no caso de nascentes, apenas atividades de utilidade pública podem fazer intervenção nas APPs de nascentes, ao contrário de margens de rios, córregos, né, ou outras questões, onde é possível atividade pública, interesse social e também atividades de baixo impacto. Uma outra também, de encostas íngremes, onde a gente tem muito debate em relação, principalmente a parcelamento de solo. O regramento de APP estabelece uma declividade acima de 100%, que equivale a 45 graus, sendo que na lei 766, referente a parcelamento de solo, traz um corte, né, de 16,7 graus, que equivale a 30%. Entretanto, até não está dando para ver muito destaque aqui não, mas está em negrito essa parte, salvo se atendida outras exigências técnicas. Então, existe esse regramento geral de 30%, mas, salvo dispositivos contrários que garantam, por exemplo, segurança e algumas outras questões, é possível implementar um parcelamento de solo numa área superior a isso. No Código Florestal de 2012, traz uma permissão de manejo florestal sustentável e também exercício de atividades agro-silvopastoris em áreas de 25 a 45 graus, e aí considerados como áreas de uso restrito. Algo que também foi estabelecido na nossa lei estadual, que é do Estado de Minas Gerais, a 2922 de 2013. Entretanto, o decreto estadual 47749 de 2019, ele trouxe um entendimento muito interessante que vem sendo aplicado, mas que gerou também muitos questionamentos e debates de sua aplicação. Por quê? Porque ele estabelece a vedação de implementação de empreendimentos, de atividades entre 25 e 45 graus apenas em áreas rurais. Então, foi um diferencial em relação ao que é estabelecido, não o que é estabelecido na Lei 12651, que a 12651, como a gente viu, ela traz uma questão específica sobre manejo florestal e sobre atividades agro-silvopastoris. Mas é que ele deixou claro que é o seguinte, tanto a Lei 12651 quanto a Lei 2922, ao falar sobre manejo florestal e sobre atividades agro-silvopastoris, ela entendeu que, ela colocou que referia-se a atividades rurais, ou seja, ela desconsiderou as atividades urbanas. Então, nada mais do que o decreto fez foi consolidar e deixar mais explícito esse entendimento. Então, dessa forma, é possível ter parcelamento de uso do solo em áreas entre 25 e 45 graus. Sendo que o decreto, para deixar isso mais explícito, trouxe que prevalece nessas questões o que é disposto na Lei 6766. Então, caso, um exemplo prático, né? Caso um parcelamento de solo esteja numa determinada área de 29 graus, pela Lei 6766, a princípio seria vedado, mas salvo aqueles dispositivos contrários, se houve uma aprovação desse parcelamento de solo, não há, por exemplo, o que o órgão ambiental estabelecer de contrário. O próprio decreto fala isso. Então, prevalece o entendimento da 6766 com a previsão, então, de
caso passe pela 6766, possa, então, ser autorizado uma área que esteja localizada entre 25 e 45 graus. Esse foi um entendimento consolidado há muito pouco tempo e que gerou muito debate. Então, como eu já abordei inicialmente, em regra geral, as intervenções de APPs podem ser aplicadas em atividade de utilidade pública, em interesse social, baixo impacto, sendo que as atividades de construção civil, de parcelamento do solo, em algumas vezes, elas acabam não se enquadrando nessas atividades, mas podem ser enquadradas, por exemplo, em atividades de baixo impacto, conforme a gente vai ver, principalmente na legislação estadual aqui em Minas Gerais. Qualquer intervenção EPP é cabível e é passível de uma compensação ambiental. Então, essa compensação ambiental ela é trazida na Resolução CONAMA 369, de 2006, que já gerou muita polêmica também, porque o Código Florestal de 2012 não trouxe capítulos, não trouxe nenhum dispositivo que falasse sobre compensação. E aí muitos juristas sempre entenderam que se não trouxe é porque não haveria necessidade de compensação, mas o fato é que a resolução CONAMA ela não foi revogada e aqui em Minas Gerais o decreto 47749 consolidou o entendimento da necessidade de apresentação, de cumprimento de compensação ambiental por intervenção em APP, inclusive trazendo como referência o Instituto da Resolução CONAMA 369. E um diferencial aqui no estado de Minas Gerais é que é possível fazer a compensação de APP em unidade de conservação, por exemplo, seja por doação de área para o poder público, seja por recuperação, além de outras possibilidades de cumprimento dessa compensação. Existe a possibilidade de dispensa de APP, mas aí principalmente para quando se configura uma emergencialidade, nos casos, por exemplo, de atividade de segurança nacional, obra de interesse de defesa civil, e quanto às nascentes, que eu mencionei também, a única possibilidade de intervenção refere-se às atividades de utilidade pública. Bom, para autorização, de regra geral, as intervenções de APPs urbanas, elas são feitas pelo município, a não ser quando a intervenção EPP é vinculada ao empreendimento passivo de licenciamento estadual, que não seja, que seja tanto simplificado quanto convencional, aí a competência é do Estado, mas, claro, desde que o município também não tenha competência para exercer o licenciamento ambiental dessa determinada atividade. Então, tem-se o processo administrativo, passa pela possibilidade ou não de julgamento de autorização, concessão dessa autorização e depois as medidas mitigadoras e medidas compensatórias. Aí entrando mais na discussão das APPs urbanas, passando daqui a pouco para o uso consolidado e as diferenças que ocorreram durante os anos, e alterações importantes essas, no Código de 65, a grande diferença é que só eram consideradas APPs as florestas e demais formas de vegetação. Algo que foi completamente alterado no Código de 2012, onde, então, colocou-se com ou sem vegetação, na verdade, até advindo de uma medida provisória de 2001, que já vigorava e foi incorporada ao Código Florestal de 2012. Mas aí trazendo, então, aquele conceito que eu apresentei de função ambiental. Então, de certo modo, ficou mais rigoroso de um lado, mas trouxe a necessidade de cumprimento da prestação desse importante serviço ambiental, serviço ecossistêmicos. Para uma reflexão, e algo que vale não somente para a questão das APPs, para os usos consolidados, mas para qualquer norma ambiental, que muitas vezes é questionado também por diversos juristas, que as normas ambientais elas não podem, ou pelo menos não deveriam, retroagir para gerar efeitos concretos sobre uma determinada função. Porque você entra muito no direito adquirido, no direito de propriedade. Então, essa discussão perpassa muito por as alterações
do Código 65, medida provisória, do Código de 2012. Como é que funciona com aqueles empreendimentos que, inclusive, já tiveram licença ambiental passada, estão em áreas consolidadas, áreas urbanas, tiveram seu direito adquirido, direito de propriedade, e aí vem uma norma posterior a isso e diz que ele está irregular. Então, esse é um ponto muito, mas muito sutil, que precisa ser, logicamente, levado em conta, mas, infelizmente, no âmbito do judiciário, que a gente vê é que praticamente sempre prevalece, né, aquela grande questão da precaução, que sobrepõe sempre a norma ambiental. Mas, pelo menos no meu ponto de vista, lógico que isso tem que ser levado em consideração, é importante, mas jamais pode ser considerado como o único argumento para prevalecer um determinado entendimento. Na lei, no primeiro código, né, florestal, primeiro não, né, mas na lei de 4.771, de 65, não trazia também o conceito de APP para a área urbana. Então, além daquele conceito, estabelece, né, são consideradas APPs, aí aquela descrição, né, das faixas marginais, de córrego, nascentes, mas ele não falava que era para a APP urbana e APP rural. Simplesmente falava, são consideradas APPs e trazia todas as possibilidades, todas as atividades e usos, né, que configuravam como APP. Já no Código de 2012, isso muda. Então, um determinado artigo, eu não vou lembrar o artigo, fala, são consideradas APPs que eram estabelecidas em áreas urbanas e rurais, aí sim traz o leque de atividades. Ou seja, é algo também mais recente, né, que explicitamente foi trazido no Código de 2012, mas advindo também de algumas medidas provisórias estabelecidas no início dos anos 2000. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha, né, uma previsão, ou seja, existia uma grande lacuna sobre o uso consolidado de APP urbana, algo que com muitos bons olhos eu vejo, e diversos também, apaixonados pelo assunto, como uma luz no fim do túnel, né, de regulamentação, de áreas consolidadas de APP urbana. Então, isso veio com a edição da Lei 14.285, de 2001, e muita gente questionou que ela foi publicada no final, no apagar das luzes de 2021, trouxe muitos poderes aos municípios, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas o fato é que é uma grande tentativa de fazer uma regulamentação. Então, ela traz, finalmente, uma perspectiva de estabelecer, inclusive com critérios técnicos, o conceito, né, a possibilidade de uso consolidado em APP urbana. E aí, só por um conhecimento também, uma curiosidade, aqui no Estado, em 2013, tentou-se estabelecer APP de uso consolidado por meio da Lei 29.22, mas, infelizmente, isso foi considerado inconstitucional. Algo que tem sido muito constante, né, infelizmente, no país, poder judiciário, que tem um papel de extrema relevância, mas hoje qualquer tema ele é judicializado e aí traz, né, consigo, então, uma grande insegurança jurídica para todo mundo. E a gente vai ver, não foi diferente também com a 14.285. Lógico que também tem uma ação de inconstitucionalidade já em tramitação, foi impetrada logo após a sua edição. Eu não vou passar detalhes, né, da recomposição de áreas consolidadas, mas isso aqui até refere-se às áreas rurais. Não significa, mas para trazer como exemplo, não significa que quando uma área é considerada consolidada, que ela não precisa preservar ou recuperar nenhuma faixa de APP. Então, no caso de áreas rurais, tem uma diferenciação em relação ao regramento geral, mas é preciso também fazer algum tipo de preservação, claro, num limite muito inferior ao que acontece com o regramento geral.
Quando falamos de uso consolidado, vem sempre à tona, né, as discussões, as ações judiciais, a possibilidade ou não de demolição. E vem acontecendo em algumas situações, e sendo que em algumas situações eu concordo plenamente que é necessário fazer-se uma demolição, mas isso não pode ser simplesmente regra e é necessário sempre tratar o assunto com bom senso. É difícil falar em bom senso, às vezes, quando tem legislações, quando existem regramentos estabelecidos, mas tudo nessa vida é necessário estabelecer, né, com devida cautela e com devido bom senso, então. A demolição, muitas vezes, ela pode gerar um efeito assim, catastrófico, não somente do ponto de vista socioeconômico, mas também do ponto de vista ambiental. Isso tem que ser levado em consideração. Às vezes, fazer uma demolição vai gerar um impacto ambiental maior do que a permissão de determinada atividade ou empreendimento naquele local. E aí, principalmente, levando isso junto com o conceito de função ambiental. Agora, o que eu disse algumas outras vezes é necessário. Por exemplo, vamos supor que um empreendimento novo pretenda se implantar à beira de uma praia, igual a gente viu, por exemplo, em Santa Catarina, algumas praias onde houve demolição. Aí ele sabe que existe um regramento já estabelecido, ele faz isso, amarra, aí logicamente não cabe outra medida senão a demolição. Agora, em casos históricos, casos de áreas consolidadas, logicamente não poderia-se ter o mesmo entendimento. Então, o entendimento de funções ecossistêmicas, ele é importante principalmente para estabelecer essa possibilidade, a necessidade ou não de demolição, a necessidade ou não de configuração de uma área como a APP. Então, por exemplo, uma área totalmente urbanizada, canalizada, historicamente, ela pode ser considerada uma APP? Não tem muito sentido isso. A gente vai ver um pouco. Deixa eu voltar aqui, já volto. Só para mostrar a imagem, acho que fica melhor trazendo dois exemplos aqui. A Avenida Prudente Moraes, todo mundo sabe que tem um curso d'água ali. E na Avenida Tereza Cristina também. E Tereza Cristina eu trouxe até como assim, de proposital, porque muitos podem falar, mas tá aí um exemplo que tem que demolir, porque todo ano tem enchente no local. Tá, mas todo ano tem enchente, mas não é simplesmente pelo fato de não ter uma área aqui de vegetação. Claro que uma área com vegetação, as margens do curso d'água, ajudaria. Mas existem diversas outras soluções, inclusive de engenharia, que podem fazer com que não tenhamos enchente na Avenida Tereza Cristina. Desvios, bocas de lobo, diminuição de área impermeável, por exemplo, com telhados, e por aí vai. Aí na área de engenharia. Porque se for levar à risca, por exemplo, o entendimento de muitos juristas, o que é estabelecido, por exemplo, até no regramento, tema 1010, uso consolidado, teria que se demolir tudo isso daqui. Imagina qual que seria o impacto de uma demolição, e principalmente social e econômico. E da mesma forma, na Avenida Prudente Moraes e diversas avenidas e ruas aqui de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e do mundo. As cidades não são construídas às margens dos córregos. Qualquer grande cidade do mundo tem edificações às margens do curso d'água. Então, precisa-se ter bom senso, é o que eu falei. Porque se partir ao pé da letra, teria-se também que fazer demolição de boa parte da cidade, né? E do país como um todo. A obrigação de recuperar a APP, ela vai, logicamente, existir, mas principalmente quando tenha havido, né, uma supressão de forma irregular, conforme eu coloquei um exemplo hipotético de uma implementação, de uma edificação às margens, por exemplo, atualmente, de um determinado curso d'água, de uma praia, ou que seja. Aí está claro que o regramento não permite isso, então torna-se necessário fazer recuperação. Agora, isso se aplicaria a uma construção realizada em 1950, 1970, ou aí trazendo para o debate mais próximo,
1990, anos 2000, porque até 2001, por exemplo, a gente não tinha também a conceituação de áreas de vegetação com APP, configurando APP em áreas que não houvesse vegetação. Então esse é um debate que precisa ser realizado e levado em consideração. Não vou fazer a leitura, mas só para trazer exemplo, tem várias decisões de tribunais de justiça que entendem sobre a desconfiguração de uma determinada área que a princípio seria considerada como uma APP, mas que por perder suas funções ambientais não exerce mais esse papel. Então, só trazendo um exemplo de Santa Catarina, talvez seja o estado do Brasil com maior ações, né, judiciais na temática, justamente por conta daqueles imbróglios, né, das praias, né, famosas e das demolições que ocorreram. Bom, sobre o tema 1010, que reúne alguns recursos especiais, ele nada mais é do que a discussão sobre a prevalência da Lei 6766 sobre a faixa edificante dos parcelamentos, né, que são de 15 metros, em relação ao Código Florestal de 2012, que pode estabelecer, como a gente viu, áreas de 30 metros a 500 metros. Então, esse tema ainda já existe uma decisão, mas ele não foi transitado, né, não foi transitado em julgado, mas já tem uma tese previamente estabelecida, então qualquer ação judicial que venha a ser impetrada, a princípio tem que observar essa tese já construída, e muito dela também perpassa pelo fato de leis municipais não poderem legislar, não poderem serem mais permissivas do que o próprio Código Florestal. Basicamente, a decisão que prevalece, conforme eu adiantei lá no início, e é o que a gente vem observando em muitas decisões judiciais, sempre, né, o requisito ambiental, a precaução, o princípio da precaução, então estabeleceu que prevalece o Código Florestal em relação à Lei 6766. E um ponto que gera assim, muita preocupação é justamente os fatos pretéritos e já consolidados. Então, pela decisão atual, isso valeria para todas as edificações em APPs urbanas, e não somente, né, o que ocorreria a partir da decisão. Então, esse é um assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé, e qualquer ação judicial hoje que seja impetrada, ela vai caminhar para uma demolição. Felizmente, a gente não tem ações para todas as áreas ocupadas, né, as áreas consolidadas em APP urbana, mas o que vier a ter alguma ação judicial, provavelmente vai seguir já essa tese, a princípio consolidada, em que tese ainda não está transitada e julgada. Bom, aí a gente vem, né, com um grande alento, né, mas que gerou também uma repercussão midiática e ação já de inconstitucionalidade, o que, no meu ponto de vista, é descabido, e principalmente pelo fato de já um preconceito estabelecido quanto à atribuição dos municípios. Os municípios, pelo menos na minha opinião, cada vez mais eles precisam legislar. Só que tem-se, né, o preconceito, o município não tem corpo técnico, o município não tem competência, o município, como é que ele vai fazer isso? No âmbito do licenciamento ambiental, essa discussão sempre pairou, mas felizmente vem diminuindo, né, o receio em relação à capacidade dos municípios. O Estado, a União, ainda que logicamente tem problemas, mas já enfrentaram muitos questionamentos também no passado e cresceram, inclusive com esses questionamentos. Isso cabe também aos municípios, sendo que a Lei 14.285, ela trouxe a possibilidade dos municípios regulamentarem, portanto, o uso consolidado e estabelecerem faixas diferenciais para APPs às margens de curso d'água. Então, na minha opinião, isso é de extrema relevância. Eu não tenho conhecimento ainda de nenhum município que tenha feito isso, talvez por receio das ações de inconstitucionalidade, que inclusive já
já existe, né, a 7.146, mas é algo que traz uma possibilidade de regularização desse conflito que precisa de uma solução. E o importante dessa lei é a definição de estabelecimento de critérios técnicos também, para estabelecer, uma área não vai ter uma margem de 30 metros, vai ser de 20, ou vai ser de 15, ou vai ser de 5, mas não vai ser tirada da cartola. É necessário trabalhar a definição dessas margens com critérios técnicos, o qual a lei traz. Primeiramente, ela estabelece também o que seria a área urbana consolidada, então não é qualquer área, é uma área que tem que cumprir uma série de requisitos, como, por exemplo, ter sistema viário implantado, dar perímetro urbano ou zona urbana em plano diretor ou lei municipal, ter no mínimo esses serviços, 2 desses serviços, drenagem, sistema de esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, limpeza urbana e também distribuição de energia elétrica. E os critérios, né, são esses daqui. Primeiro, a não ocupação de áreas com riscos de desastres, né, algo muito acertado, trazido na lei, e observância de diretriz do plano de recursos hídricos, plano de bacia, plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, justamente para, a partir desses critérios técnicos, estabelecer a faixa, né, que pode ser considerada como APP. Por outro lado, uma pena trazido nessa lei, mas que gera algum debate, aí leis sempre levam a interpretações, mas a princípio não tem muita interpretação, que diz a previsão de que atividades ou empreendimentos a serem instalados nas APP devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto fixados em lei. Ou seja, então ela continua trazendo, né, a única possibilidade para áreas de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto. Então isso daqui ele acaba conflitando um pouco com essa questão de uso consolidado. Então uma área consolidada, ela, se não se encaixa dentro desses requisitos de utilidade pública, interesse social, baixo impacto, não poderia para ela ser observado o disposto na Lei 14.285. Bom, e por fim, aqui no Estado de Minas Gerais, a gente tem a deliberação normativa 236 de 2019, ela foi até revisada, antes tinha uma DN 226, acho que era de 2017 ou 2018, se não me engano, e ela traz uma ampliação do rol de atividades que são consideradas de baixo impacto. E a partir dessa ampliação, é possível fazer com que algumas áreas edificantes em áreas urbanas possam ser regularizadas. Mas, infelizmente, ela não faz com que, né, todas as áreas que poderiam ser consideradas consolidadas possam ser regularizadas, mas lógico porque ela foi até o seu limite, né? Ela não poderia também ultrapassar decisões judiciais e normativas estaduais e federais. Mas ela traz que edificações em lotes, aí tem que ser lotes aprovados até 22/7/2008, e claro que devidamente registrados em cartório, né, de registro de imóveis, e que situados em margem de vias públicas que tenham pavimentação, iluminação pública, solução para esgotamento sanitário e sistema de abastecimento de água e drenagem pluvial. Então, para esses casos, uma edificação ela pode ser regularizada. Então, ela não é dispensada de uma autorização para intervenção em APP, mas ela tem a condição de passar por um processo administrativo e, portanto, vir a ser regularizada, logicamente que passível de compensação ambiental, de todos os regramentos devidos para uma autorização. Sendo que as edificações implantadas, aí daquele requisito que eu acabei de passar, que tenham sido implantadas a partir da publicação,
eles ainda observam a faixa não edificante estabelecida na 6766. Mas aí é algo que vai até, de certa forma, em desencontro da decisão, né, do tema 1010, que não está transitado em julgado ainda. Mas foi uma grande inovação trazida, né, na DN 236. E, por fim, ela aí depende de autorização, ela traz essa possibilidade, a permanência, né, de atividades em APP urbana, mas em data anterior à medida provisória. Essa medida provisória aqui, a 1956-50, ela traz uma série de questões sobre APP, não somente APP urbana, mas APP rural, então foi trazido como um marco para essa definição, mas, por outro lado, aqui está em negrito, está dando para ver muito bem também, que não tem implicado em supressão de vegetação nativa. Aí esse negrito complica muito, né? Porque, em geral, vai ter corrido, né, em algum momento, uma supressão de vegetação nativa para essa APP. Bom, pessoal, esse é um tema que é muito polêmico, é um tema que tem interpretações, tem muitas discussões, mas principalmente, como eu mencionei, jurídicas e não técnicas. A gente tem já alguns exemplos, não somente na esfera judicial, mas na esfera administrativa, em alguns estados, de empreendimentos localizados em área urbana que, a princípio, teriam uma ordem de demolição, onde conseguiu-se reverter, e aí com um acordo entre órgãos ambientais, Ministério Público, mas não existe consenso. Mas um fato é que não pode haver, né, uma regra que estabeleça que qualquer atividade, qualquer empreendimento localizado em área urbana, e aí principalmente as antigas, não possam ser regularizadas. Se fosse assim, a gente desconstruiria boa parte das cidades aqui do país. A Lei 14.285 traz uma grande responsabilidade para os municípios. Espero, né, que os municípios enfrentem o tema com a seriedade que precisa ser feita. Não vejo problema em diminuir áreas de APP, mas desde que com critérios técnicos, conforme trazido na própria Lei 14.285, sendo que os municípios precisam iniciar esse movimento para fazer, né, valer esse regramento da 14.285. Espero também, mas sem muita perspectiva, e apesar de eu ser uma pessoa muito otimista, que esses temas parem, ou pelo menos diminuam, né, de serem judicializados. Mas hoje, infelizmente, no Brasil, qualquer tema da área ambiental, ele vai ser judicializado. Isso traz uma insegurança. Eu acho que hoje a palavra, o termo, né, mais falado em qualquer palestra ambiental, artigo é insegurança jurídica. Eu estou todo mundo cansado até de escutar isso, mas infelizmente é o cenário vivido, principalmente no tema APPs, né, e principalmente APPs urbanas. Então, espero ter passado meu conhecimento, fico à disposição para um debate que é sempre rico. Não, o que eu trouxe é um ponto de vista, né, que eu tenho construído no decorrer dos anos, não quer dizer que seja a verdade absoluta, até que o tema está em debate no país como um todo, mas sou um grande defensor, desde que com critérios técnicos, pela manutenção, né, de edificações, atividades, empreendimentos em APPs urbanas, mas não simplesmente por estarem lá, mas desde que apresentados, né, os argumentos técnicos e jurídicos necessários. Então, muito obrigado mais uma vez, fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutor Malá. Abriremos, portanto, para perguntas acerca da exposição. Eu passo a palavra para o moderador, o Elcio Neves, diretor da área ambiental municipal do Sinduscom. Bom dia, obrigado. Meu nome é Elcio, sou diretor da parte meio ambiente do Sinduscom, sob a batuta ali do Adriano Mamita, né? E assim, primeiramente eu queria muito agradecer ao Malar, porque
aqui em Nova Fala, né, como diria o outro, esse é o assunto que estaria em Trend Topics na área ambiental do ano, né? Talvez seja o mais falado até. Eu vou abrir a palavra, mas assim, você vê como que é propícia essa discussão. Para os que não me conhecem, eu trabalho com parcelamento do solo e recentemente um loteamento que a gente fez em 2001, uma casa tentou fazer uma intervenção num canal de drenagem totalmente estabelecido na paisagem urbana, que não cumpre nenhuma função ambiental, tão somente função estruturante do município. Uma pessoa entrou no CODEMA desse município para pedir autorização de intervenção e não conseguiu. Eu até falei com ele que talvez o erro foi ter tratado o equipamento urbano como se ele tivesse ainda uma função ambiental, como se ele cumprisse algum tipo de meta ambiental. Fato é que ele não cumpre e, por causa disso, ele não pôde fazer e ele ainda se propôs a deixar 15 metros de distância desse canal e fazer a revegetação disso e não conseguiu. Então, assim, a gente vê que é um assunto que vai começar a ser debatido, o Adriano falou logo no início, vai pegar fogo. E agora eu abro a palavra para vocês, para que vocês possam esclarecer as dúvidas aí com o nosso palestrante, Antônio Malar. Obrigado, gente. Opa. Vou aqui igual o programa de auditório. Licença. Bom dia, meu nome é André, sou engenheiro florestal, trabalho na área ambiental há bastante tempo. E uma dúvida que eu tenho é quem define esses serviços ecossistêmicos, né, na faixa, na área de APP, se não é APP. Então, como que define isso? Na verdade, eu tenho várias dúvidas aqui. Dá tempo? Sobre demolição. Às vezes, algum empreendimento ele tem um impacto dentro de uma APP permanente. E quando você demole, aquele impacto também é temporário. Também como que chega nesse bom senso? O problema que eu vejo, né, é que com advogado, não é a palavra bom senso, a gente cumpre-se ou não cumpre-se. Como que define isso também? A outra coisa é do Código Florestal, lá de 65, que fala floresta e tem mais vegetação. Teste 2. Desculpa. Tá, beleza. Capim colonial é vegetação também. Isso é muito complicado, essa demais tipo de vegetação. E a última é porque só em 2008, né? Que a partir de 2008 que virou consolidada, não é isso? A intervenção. Então são essas dúvidas que eu tenho aqui. Obrigado. Bom, vamos começar pela demolição e aí junto, né, acho que dá para fazer a resposta tanto da demolição dos serviços ecossistêmicos. Não há quem define, quem não define. O fato é que esse assunto, ele em geral não é tratado. Então, no meu entendimento é o seguinte, um empreendedor, ao ser questionado, por exemplo, em uma fiscalização, em uma ação judicial, um inquérito, qualquer que seja a esfera, ele tem que apresentar que aquela determinada APP não cumpre um papel de prestação de serviços ecossistêmicos. E cabe, né, ao órgão ambiental, ao Ministério Público, dependendo da esfera, avaliar de fato se aquela área cumpre com esse papel. Então não há assim quem define, quem não define, mas todos os atores eles têm que participar dessa discussão, mas uma discussão que tem que ser alimentada, né, com fundamentação técnica, né, com RT, com responsável técnico, né, para que possa se chegar a uma determinada decisão. E em relação à demolição, da mesma forma. Então tem que ser feito laudo, tem que ser feitos laudos técnicos, né, tem que ter uma discussão própria sobre o assunto. A gente tem que ver em relação à demolição, porque muitas vezes você vai ter uma área totalmente já consolidada. Tem sentido demolir uma simples edificação e manter todas as outras, as demais? Nesse sentido, tem que ser discutido, além de que, vai demolir tudo, mas qual que seria o benefício ambiental em relação também ao dano? Que, claro, como você falou, ele vai ser mais momentâneo,
mas pode ser um dano muito grande momentâneo. Então, não existe uma resposta geral. É o caso a caso que vai dizer. E como quando eu trato de bom senso, o bom senso é inclusive para levar essa discussão e não simplesmente vedar de cara. Ou já falar, não pode, não tem jeito. Mas de sempre trazer, né, a discussão à tona do ponto de vista técnico. Infelizmente, muitas vezes, né, um entendimento técnico, né, não vem sendo trazido para as discussões, e aí não só culpa de um ator ou de outro, culpa de todos os atores, e até de quem muitas vezes quer regularizar, mas quer regularizar por simplesmente regularizar e sem apresentar argumentos bem robustos. A última, qual foi? Tinha mais duas. É. Uma foi do Código Florestal que falava que era floresta e demais tipos de vegetação. Vegetação pode ser braquiária. E a outra... Mas aí ele trazia de maneira geral vegetação, independente de que tipo de vegetação é. Ele não trouxe conceituação, trouxe isso só de maneira geral, independente da qualidade, do tipo, né, da formação florestal, se é ou não é vegetação. E o do uso consolidado 2008, isso é para a área rural. Então, para a área rural, a gente tem isso bem estabelecido no Código Florestal, tanto nacional como aqui em Minas Gerais. Minas Gerais tentou estabelecer esse mesmo marco. Esse marco foi estabelecido na Lei 2922, mas ela foi considerada inconstitucional. Só mais uma aqui que eu lembrei. Vocês têm alguma outra pessoa para falar? Rapidinho. Nos anos 70, tinha financiamento para usar, acho que é para várzea e tal, isso mais em área rural. E aí, historicamente, tem muito, principalmente pequeno produtor rural, que utiliza a várzea, e aí é um debate antigo. A polícia vai lá e multa porque a pessoa está produzindo mandioca na APP, ou está cultivando, retirando lá e fala que de estoque APP. Como que também a legislação pode não obrigar a polícia a fazer esse tipo de fiscalização? Bom, fugindo um pouco do assunto, que é a APP rural, nosso tema é urbana, mas rural já tem, né, um estabelecimento bem já consolidado, né? Então tem o regramento. Aquela pessoa que está consolidada antes de 2008, ele vai poder fazer desde que também realize a recomposição. Agora o novo é aquilo que eu falei. Tem uma hora que tem que estabelecer um marco e aquele que faz depois, aí ele tem que ser punido. Não tem jeito. Aí não tem discussão, não tem alternativa. A regra está aí e ela tem que ser cumprida. Opa, mais alguém? Pergunta? Até enquanto eu vou caminhando aqui, a questão de área consolidada, a questão de definição de APP, é o seu primeiro slide ali, a gente consegue ver umas 7 características que precisam ser obedecidas para que aquilo cumpra com a função ambiental, né? Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento os organizadores por esse importantíssimo tema sendo tratado aqui no evento. Cumprimento o meu amigo Malar, de longa data. Meu nome é Enio Fonseca. Eu já trabalhei no IEF, eu trabalhei na CEMIG 30 anos, fui superintendente do IBAMA por quase 3 anos recentemente. E a pergunta, prezado Malar, ela diz respeito ao seguinte aspecto. A última iniciativa que foi tomada pelos poderes responsáveis, no caso, o Congresso, que promoveu uma revisão de uma parte do Código Florestal no que diz respeito à questão da inserção dos conceitos de áreas de preservação urbana. Então você tem, no meu entendimento, o poder responsável por legislar cumprindo o seu papel estabelecendo novas regras. Você tem ato subsequente, o Poder Executivo também cumprindo o seu papel e sancionando essa legislação, e aí a gente tem a clareza de que esses novos atos que foram implementados, eles delegaram atribuições, e eu entendo que também de forma responsável e correta, às prefeituras, onde estão boa parte desses espaços territoriais de área de preservação urbana. Muito bem, aí a pergunta diz respeito a uma coisa que eu entendo como um processo do ativismo, que alguns podem dizer é um ativismo, mas está previsto nas atribuições,
essa legislação já está sendo questionada, né, no âmbito dos superiores tribunais, como alguma coisa que significa retrocesso, risco ao meio ambiente, se as prefeituras, entendidas por alguns como órgãos que não teriam a responsabilidade de fazer bem feito o cumprimento de tudo que está estabelecido na norma, né, atuarem e promoverem definições de espaços conforme critérios que forem feitos. Como é que você percebe esse risco de que esse ato legal legítimo que se encontra vigente hoje possa ser questionado e derrubado? Bom, muito obrigado pela pergunta, meu amigo Enio, é sempre um prazer falar com você. Como sempre, perguntas também excelentes, né? Bom, igual eu falei, infelizmente eu vejo um risco grande dessa lei não prosperar. Infelizmente é o cenário, né, que o país vive, né, de extrema interferência do judiciário, muitas vezes em questões não só jurídicas, né, mas questões técnicas, que são construídas por gente que entende do assunto. Então essas normas, essas leis, elas não são tiradas da cartola. Para elas terem sido estabelecidas, foram feitas inúmeras discussões com especialistas, sendo que esse assunto específico é de extrema relevância de ser regulamentado, porque senão também é simplesmente deixar de lado e não enxergar a necessidade de uma regulamentação. Se não há regulamentação, vai fazer o quê então? Né? Igual eu falei, vamos demolir tudo? Vamos fechar os olhos e fingir que o problema não existe? Porque é isso que dá a entender. Ou então, de maneira mais catastrófica, se a gente for pegar, por exemplo, o tema 1010, se for esperar, depois de transitado julgado, já com a tese já estabelecida, com possibilidade de retrocesso, de possibilidade de estabelecido também se aplique para todas as edificações, esse é um maior desastre, acabaria também então, com todas as cidades, acabaria com tudo que foi construído de bom, né, no país, no estado, no município. Então espero que prevaleça esse entendimento, que a decisão seja pela constitucionalidade dessa lei, mas, mais uma vez, com parênteses, é uma responsabilidade muito grande para os municípios. Então não pode também cada município, do jeito que bem entender, sem critério, estabelecer faixas, né, de APP, ou não estabelecer 1 metro, 2 metros. Então é algo que tem que ser feito também com muita cautela, mas eu sou um grande defensor de cada vez mais da municipalização, da regionalização, e acredito que os municípios têm condições de fazer um bom trabalho. E aí sempre discutindo, né, também com os estados que podem atuar de forma supletiva, subsidiária. Mas sou otimista, né? Então vamos ser otimistas de que vai prevalecer essa legislação, mas sempre com o risco, né, o receio de que a decisão possa derrubar essa lei. Que não resolve todos os problemas, isso é importante falar, como mencionei, mas trouxe um grande avanço. Beleza. Eu vou abrir para mais uma pergunta. A gente já está com o horário adiantado da programação e eu creio que aqui todos vieram para ver outras palestras e terem a oportunidade de falar sobre outros temas, né? Então, mais uma pergunta, a gente encaminha para o encerramento desse primeiro momento e aí a gente continua com a programação de forma normal. Então, duas, tá? Duas, perdão. Aqui uma lá. Bom dia a todos, meu nome é Fernando, atualmente estou na SEMAD. Bom dia, Malaya. Primeiramente, quis dizer que é sempre um prazer estar podendo aprender aí com você, com a sua fala, com o seu vasto conhecimento. Né? Trabalhamos um tempo junto, né? Enquanto você é diretor de IF, eu trabalhando na SEMAD, mas já tive a oportunidade de agradecê-lo. Você já foi referência como profissional enquanto atuante no órgão ambiental quando eu iniciei minha carreira. Então, queria deixar público aqui essa apreciação que eu tenho da sua trajetória junto à SEMAD. Eu não tenho uma pergunta especificamente, mas só complementar com fatos recentes em relação à sua fala. Nós fomos notificados recentemente, o município de Divinésia, ele produziu uma lei municipal dentro
dessa previsão da lei que você mencionou aqui, 14.000, né? Interessante que causou uma insegurança, inclusive, na superintendência regional, que nos provocou, né, em como atuar. E a resposta nossa, até recente, foi que a lei municipal, seguindo os trâmites legislativos, tem presunção de constitucionalidade, cumpra-se, né? Mas só para corroborar, primeiro, que existe sim um cenário de insegurança jurídica já estabelecido em decorrência das duas ações de inconstitucionalidades que a gente sabe que estão aí formalizadas no STF, e já existe sim, pelo menos do nosso conhecimento, pelo menos um município que já assumiu aí essa competência legislativa municipal para atuar nesse sentido. Era só essa informação que eu queria trazer. Bom, Baliano, primeiramente, saiba que a admiração é recíproca. Você é um exemplo para todos os servidores do Estado, né, os mais competentes, né, que estão atualmente, e que tem uma missão tão árdua, né, mas com a competência de sempre, conseguem e vem conseguindo ótimos resultados. Então, saiba dessa admiração recíproca, eu agradeço muito suas considerações. Bom, eu não sabia desse caso, mas fico muito satisfeito de que o município, então, já tenha feito essa regulamentação e mais satisfeito ainda do entendimento do Estado em considerar esse entendimento do município. Que seja, né, algo que vai servir de inspiração para os demais municípios também estabelecerem os regulamentos próprios. Então, boa notícia, viu? Então, felizmente, então, agora a gente enxerga ainda mais, né, uma luz, né, de possibilidade de regulamentação desse tema tão sensível. Muito obrigado pela colocação, Mariana. Tudo bem? Sou o Thaleson da ARPA-URB e nosso escritório é focado em desenvolvimento de projetos, condomínios, loteamentos. Um dos pontos, quando tem uma APP ou tem, por exemplo, um afastamento que precisa de uma lagoa, é um questionamento de alguns clientes também. Por que eu não posso colocar um deck, criar um acesso até a borda da lagoa, por exemplo, e a partir disso você dá uma destinação para essa APP e o empreendimento tomar conta desse espaço? Porque no certo não seria não ter nenhum tipo de intervenção, mas quando é de interesse, principalmente quando é no caso de condomínio, colocar um deck, um espaço para apreciação, como que poderia trabalhar esse ponto? Dentro do escritório, a gente sempre fala da questão de uma boa negociação. Você falou sobre a questão desse uso da APP e nessa conversa de não ter algo completamente definido em questão de legislação, o que você vê disso como consultor, né? De ter esse uso dentro dessa APP de uma forma com que os condôminos, por exemplo, possam cuidar desse espaço? O fato dos condôminos cuidar desse espaço não é problema, vai ser até uma atribuição deles, porque essa é uma atividade, primeiro, tem que se verificar, é passível ou não de autorização. Então, a princípio, eu não estou lembrando todos os requisitos, então o Mariano pode até ajudar, mas se eu não me engano, tem a possibilidade, pelo DN 236, de enquadramento desse DEC como atividade de baixo impacto. Então, seria uma atividade passível de autorização, cabível de compensação e, principalmente, pelo responsável da autorização, da atividade, do empreendimento, nos casos dos condôminos, de terem que cuidar da manutenção dessa área. Então, se for passível, que acho que né, estou tendo confirmado pela DN 236, não tem problema nenhum que seja realizado, mas que esteja, né, acompanhado, porque isso vai ser sempre passível de fiscalizações, e aí cabe, né, aos condôminos. Aí uma grande dificuldade é como, né, esses condôminos vão estabelecer esse regramento, mas aí cabe a eles. Da mesma forma como o licenciamento, às vezes, de loteamentos, até edificações, em alguns municípios existe esse licenciamento, cujos condôminos têm que se reunir e estabelecer uma forma de cumprir condicionantes e cumprir com as obrigações devidas que foram determinadas no âmbito da autorização, da concessão da licença da determinada atividade ou empreendimento. Um outro ponto seria, por exemplo, você falou sobre demolição de algo que já está consolidado. Por que não um processo de remediação para poder fazer, por exemplo, quando é na parte de turismo? Um ponto que é turístico, tem uma intervenção, aí como
esse somatório dessa compensação, que pode ser feito como um processo de remediação? Bom, primeiro, no caso da demolição, tem que ser o extremo, igual eu falei, somente naqueles casos mais recentes, onde evidentemente foi descumprido, né, esse é o meu entendimento. Mas, de maneira geral, infelizmente, se levaria a um quadro de demolição. E ao se fazer demolição, a regra é recuperar aquela APP. Mas se aquele determinado local for passível de uma utilização de utilidade pública, interesse social, baixo impacto, possa então se fazer a reabilitação, né? Uma remediação, dar um novo uso para aquela área. Mas esse seria passível de uma nova autorização, mas a priori o cabível é a recuperação dessa APP. Obrigado, Malá. Já vim até aqui para frente para ficar perto dos palestrantes, para não deixar ter mais nenhuma pergunta. Mas, assim, te agradecer mais uma vez da sua competência, do seu conhecimento. Eu sabia, mas que você não era advogado, eu não sabia não, cara. Então, só passar para o Fernando, que ele tem mais uma pergunta, e aí a gente já encaminha para o encerramento. Obrigado. Bom dia a todos. Malá, parabéns pela apresentação. Na verdade, nem é uma pergunta, é só uma complementação. Hoje nós já temos, no Brasil, 4 municípios com essa lei regulamentada. Tá? Agora, conforme, né, para minha surpresa, o Mariano falou que em Minas também a gente já tem um município já em processo. Né? Eu, particularmente, eu torço para que essa lei vigore, né? Que ela caminhe, porque assim, a gente tinha então um Código Florestal que tratava as APPs, né? De uma forma geral, independente do município ou região, assim, com um critério totalmente atécnico, né? E essa lei a gente pode dizer que tem um critério técnico para definir o que é APP e o que não é APP em áreas urbanas, né? Então, assim, lembrando, né, que para que o município possa implementar a lei, fazer com que ela seja, né, passa por todo um processo, um termo de referência que existe na própria lei, né, que ele tem que ser feito por diversos profissionais. É um longo prazo aí para que essa lei, o município possa entrar com essa lei, né, em vigor, aí creio no mínimo um ano, né, que tem que levantamentos, estudos, né, bem feitos, técnicos, que você já frisou bastante, tem que passar não só pela Assembleia, conhecimento do Estado também, para que ela possa entrar em vigor e dar sequência. Mas eu torço que ela vá, prospere e, assim, principalmente para o setor da construção civil, ela vai ser bastante favorável. Obrigado. Isso aí, ótimo, Ana. Inclusive, cada área, território, tem uma peculiaridade, porque essa definição, né, geral, se um determinado córrego precisa de 10 metros no município A, por que o B vai ter que ter a mesma aplicação de preservação daquela APP? Cada município conhece o seu território melhor do que ninguém. Isso é o que eu sempre falo, né? Não há nenhum ente mais apropriado para estabelecer principalmente os regramentos, né, de atributos ambientais, de serviços que podem ser prestados, do que o próprio município. Então, concordo plenamente. Mais uma notícia, então, é importante que outros 3 municípios no país já regulamentaram a lei. E só agradecer ao Elcio também pela belíssima também mediação. Obrigado a todos mais uma vez, pessoal. Um abraço. Obrigado, Antônio Malá. Parabéns. Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui o Sinduscom, o presidente Renato Michel, o Adriano Maneta pelo convite. Acho que é importante a gente estar aqui falando desse instrumento que a gente implementou em 2019 e que a gente vem fazendo aí com os vários sindicatos, com a Federação das Indústrias, com vários atores, um movimento de entendimento dos usuários desse sistema, e aqui é o meu objetivo também,
um pouco diferente do tema do malária. Acho que eu não tenho um tema com tanta discussão, mas na implementação. Então, a ideia é trazer aqui para os senhores o que é o manifesto, a importância que a gente tem, o que ele pode trazer de ganhos, inclusive, para os empreendimentos que utilizam na sua gestão de resíduos. Então, me apresentando, já foi feito, Renato Brandão, hoje como presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. E aí eu trago sempre esse slide para explicar o que é a Fundação e explicar um pouco da dinâmica estadual com relação à questão ambiental. A FEAM é um dos órgãos que integram o sistema de meio ambiente do Estado, e ela tem uma série de atribuições relacionadas à questão da sustentabilidade, energia e mudanças climáticas, discutindo as questões de mudança climática dentro do Estado, instrumentos de gestão ambiental, e aí a gente trabalha na área de emergências ambientais, na área de instrumentos de gestão, sejam avaliações ambientais integradas, avaliações ambientais estratégicas, e trabalhamos também na coordenação do sistema de meio ambiente, no acompanhamento de desastres ambientais. O Estado, mais recentemente, foi palco de 2 desastres, então toda a coordenação junto ao sistema de meio ambiente é realizada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Além disso, na parte de qualidade ambiental, nós temos as áreas de qualidade do solo e qualidade do ar, né? São áreas que acompanham as emissões e a qualidade do ar junto aos processos de licenciamento que são desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente. E na parte de áreas contaminadas também, o acompanhamento do processo de área contaminada, das áreas contaminadas dentro do Estado. Na área de resíduos sólidos, a gente trabalha os vários resíduos, tirando o resíduo urbano, que é trabalhado especificamente na Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento, mas os demais resíduos da construção civil, os resíduos de serviço de saúde, a questão da logística reversa, é trabalhado nessa área, e também as questões relacionadas às minerações, tanto do ponto de vista do fechamento das suas minas, quanto o programa de gestão de barragens de rejeito do Estado de Minas Gerais. E aí, dentro da gestão de resíduos, nós temos um sistema que foi desenvolvido em 2019, né? Foi trabalhado e formalizado em 2019, e esse sistema ele vem a partir de uma cooperação técnica entre a ABETRE e o Estado do Espírito Santo, Santa Catarina, desculpa, que trouxe o sistema no âmbito estadual para Minas Gerais, e depois, mais recentemente, nós tivemos também a adesão do governo federal ao sistema MTR, também é a obrigação, e traz a obrigação no âmbito nacional, da rastreabilidade, da implementação desse sistema, da exigência desse manifesto no transporte de resíduos no Brasil, especificamente no Estado, a partir de um sistema estadual. A ideia é que se registre toda a movimentação de resíduos no Estado, para que a gente consiga também fazer uma gestão adequada desses resíduos. Até a ideia do sistema é melhorar a gestão dos resíduos dentro do Estado, para que o Estado consiga visualizar carências eventuais de unidades de tratamento de resíduo, né? Como esses resíduos estão sendo tratados, discutir questões relacionadas à até viabilidade econômica de alguns empreendimentos relacionados à destinação e as dificuldades de destinação desses resíduos. Esse é o objeto maior do nosso sistema, e por isso nós temos que ter um maior número de geradores e destinadores usando o sistema, para que a gente conheça a realidade dos resíduos do Estado de Minas Gerais. A gente tem uma previsão de disponibilização desse sistema de relatórios, inclusive com interface com prefeituras. Então, a gente já tem um número de municípios
e secretarias municipais de meio ambiente, que também têm acesso a essas informações para também conhecerem como funciona a dinâmica dos resíduos de forma geral dentro do seu município. Falando um pouco da legislação, a base da nossa legislação é a DN 232 de 2019, que traz a obrigatoriedade desse processo. Logicamente, nós fizemos uma discussão com vários setores desse sistema e da implementação dele. Então, nós trabalhamos inicialmente com um prazo de teste desse sistema, em que esse sistema ele foi aberto para utilização sem a obrigação legal, ainda um tempo de teste, para todos os atores. Especificamente para os resíduos da construção civil, esse prazo foi um prazo maior, de 13 meses de períodos de teste, para que a gente conseguisse, como objeto do sistema, que todos conseguissem operacionalizar ele e ser trabalhado. Então, basicamente, o sistema ele tem 3 grandes instrumentos, eu vou chamar assim, que é o próprio manifesto de transporte de resíduo, o certificado de destinação final e a declaração de movimentação de resíduos. Eu vou passar por cada um deles. Para cada um desses, a gente tem resíduos que não se aplicam nenhum desses 3 instrumentos. Isso está registrado na própria ADN, onde eu tenho que ele se aplica a todos os resíduos, fazendo a ressalva aqui, que são de alguns resíduos. O próprio resíduo sólido urbano, ele não é obrigatório, porque não existe um módulo específico para essa declaração, mas a própria evolução do sistema hoje nos traz uma perspectiva de alguns estados já estarem trabalhando o resíduo sólido urbano dentro do sistema MTR, e nós estamos iniciando uma discussão para que esses resíduos também possam ser trazidos para o âmbito dessa gestão de resíduos de forma geral. Os resíduos e rejeitos da atividade agro-silvopastoris, esses são resíduos que muitas vezes têm destinações internas, têm dificuldades de informações, de acessos, então eles estão excepcionalizados aqui, né? Os resíduos que passam pelo Estado, então, quando eu não tenho nem o gerador no Estado de Minas Gerais, nem o destinador no Estado de Minas Gerais, eu não tenho a obrigação da geração desse manifesto. Então, por exemplo, um resíduo que é gerado no Rio de Janeiro e vai ter a sua destinação no Estado da Bahia, então ele necessariamente passa por Minas Gerais, ele não tem a obrigatoriedade de gerar o MTR estadual. Como eu disse para vocês, a ADN foi até antes da regulamentação do governo federal com relação ao MTR nacional, mas não há obrigatoriedade. Quando eu tenho um dos atores, seja o destinador, seja o gerador, dentro do Estado de Minas Gerais, a gente traz a obrigatoriedade da geração do MTR. Resíduos, material que a gente chama de terraplanagem, esses estão excepcionalizados de qualquer um dos instrumentos do MTR. Sistemas, resíduos de estruturas de manutenção de sistemas de abastecimento, de saneamento de energia elétrica, do seu ponto de origem, né, até uma central, ele também está dispensado, então, que é a manutenção que é feita durante o processo, e aí eu não tenho como gerar um MTR estando nesse cenário. Então, até a central ele está dispensado, e a partir da central, quando ele vai fazer uma destinação maior, aí se torna obrigatória a emissão do manifesto de transporte de resíduo. Essa lógica também é utilizada para a logística reversa, né? Então, a pessoa
vai levar o seu resíduo, a sua pilha e bateria para, ou uma empresa maior vai levar a sua pilha e bateria para uma central de recebimento de resíduos, ele está aqui claramente registrado que está dispensado até esse central, e dessa central aí se torna obrigatório a elaboração e emissão do MTR. A outra questão é o próprio agrotóxico também, que tem essa regra de uma central que recebe esse resíduo, e até essa central, da área agrícola até essa central, também há a dispensa de apresentação do MTR, mas sim há a necessidade de, a partir do posto de recebimento, a partir dessa área onde você tem um volume maior de resíduos, até o destino final ser gerado um MTR. O sistema hoje fica disponível tanto no site da FEAM, e ele tem um link específico que é do MTR, onde você consegue acessar o sistema de forma fácil. Ele é um sistema que tem essa cara, eu trouxe a cara aí, ele está muito ligado a uma orientação, a gente traz, existe um manual específico com as principais perguntas e dúvidas ali colocadas, e os usuários entram com o CNPJ ou CPF e podem se cadastrar. Quais são os tipos de cadastro que a gente tem? A gente tem cadastros que vão do gerador, o transportador e o destinador final. E muitas vezes algumas empresas vão ter os 3 perfis. Então tem ali, por exemplo, a seleção de uma empresa que é geradora, por exemplo, uma empresa de um aterro, ele pode ser gerador, transportador e destinador, porque mesmo os resíduos que ele gera, ele pode destinar para outra atividade que não o aterro. Então ele também é considerado um gerador, e por isso ele tem os 3 perfis no sistema. Há uma lista de classificação de resíduos específica, e aí a gente tem as classificações todas das normas estaduais e nacionais, ficou desconfigurado. E uma lista também de tipos de destinação, e a gente busca deixar aí um maior número de destinações que a gente consegue entender e ser licenciadas dentro do Estado, desde a destinação, por exemplo, a incineradores, até destinações mais simples, como a reciclagem, a reutilização, todas elas estão abarcadas aí nessa lista. O cadastro é feito a partir de um CNPJ, vinculado a CPFs, então a gente pode ter acesso ao sistema para mais de um CPF por CNPJ. Isso é importante, porque a gente sabe a realidade do mercado, que muitas vezes as obras em cada um dos pontos ela tem responsáveis, e esses responsáveis ficam com um CPF vinculado àquele CNPJ, podendo fazer a emissão do seu MTR, não necessariamente com a senha do administrador geral do sistema, que seria o CNPJ. Então, o que é o MTR? A gente tem categorias de MTR, a gente vai desde o convencional até MTRs de importação e exportação. Vou passar um pouco por cada um deles aqui com os senhores. Mas, outra observação que a gente coloca, e que a norma traz também, é que resíduos oriundos de emergências com cargas ambientais, eles também têm uma geração específica de um MTR, que é registrado depois a partir do CDF. Então ele tem a dispensa, mas eu tenho que caracterizar que ele vai receber, que alguém vai receber aquele resíduo gerado do acidente e vai dar uma destinação adequada. Então, o fluxo normal de um MTR eu tenho um gerador, ele é o responsável por emitir esse MTR, e ali eu vou colocar as características do meu resíduo, volume, a quantidade, qual o tipo de resíduo,
E aí eu vou indicar quem vai transportar o meu resíduo e para onde ele vai ser destinado. Então aqui eu coloco tipo de resíduo, estado físico, a classificação, a forma de acondicionamento, a quantidade, o transportador e o destinador com a tecnologia que eu estou destinando. Isso traz uma segurança também para o gerador, falando, olha, eu sei para onde está indo o meu resíduo e aí eu consigo ter essa gestão. Quando a gente fala de responsabilidade, aquela responsabilidade do berço ao túmulo, que a gente fala do resíduo, essa é importante, porque não adianta eu só contratar uma empresa e não saber o que ela vai fazer com o meu resíduo gerado. Então, o sistema dá essa possibilidade, inclusive, que a gente faça esse acompanhamento, esse monitoramento que está sendo feito com o resíduo que eu estou contratando, eu posso contratar, mas ele tem que me falar para onde está indo e assumir essa responsabilidade da destinação também. Todo mundo tem que estar cadastrado, como eu mostrei, tanto o transportador, quanto o destinador, quanto o gerador. No caso do METR tradicional, convencional, o transportador ele não tem nenhuma função específica no sistema, ele faz um cadastro para operar, para a gente conhecer esse transportador, mas ele não tem nenhuma ação específica. No caso do MTR tradicional, o gerador é quem emite o MTR e a gente vai ver mais na frente que o destinador tem outras funções, outras ações. Esse é o desenho do sistema, você consegue imprimir o manifesto, isso tem que acompanhar a carga. Aqui tem todas as informações. Aqui eu tenho todas as informações do gerador, do transportador e do destinador, com a identificação de todos os atores da cadeia. Isso acompanha a carga até que chegue lá no transportador, ele tem que fazer, do destinador, ele tem que fazer o aceite desse material. Ele também tem um código de barra de identificação, que é fácil a identificação. Há a possibilidade, e o sistema traz essa facilidade, ele é um sistema fácil, dinâmico de se fazer, ele é um preenchimento, basicamente, mas a gente sabe de algumas empresas de alguma dificuldade também de geração em número, quantidade de MTS, por isso há no sistema uma função de um modelo. Então, eu consigo, a partir do sistema, gerar modelos. Então, se a minha obra sempre gera aquele resíduo e eu já tenho destinadores definidos, eu gero um modelo e a partir desse modelo eu já vou ter os principais dados e a única coisa que eu vou preencher é o volume. Então, a geração de MTRs ela vai se tornando mais simples a partir do momento que eu consigo gerar esses modelos. Eu já tenho o meu destinador cadastrado, eu já tenho o meu transportador cadastrado e a partir de cada carga eu só vou lá e atualizo o volume, a quantidade de material que eu estou mandando para aquela empresa e transportando com aquele transportador. Então ele tem essa facilidade, o manual traz uma série de regras de como fazer, eu não vou passar aqui, até por conta do tempo, e eu consigo salvar isso aqui nesse botão, e aí ele fica salvo ali na minha lista, é só eu clicar depois e acessá-lo e gerar um novo MTR. O destinador, e aí começam as funções do destinador. Aqui a gente vai ter poucos destinadores, mas é bom a gente explicar que ele também tem obrigações de receber aquela carga, então ele tem que receber aquele MTR que foi enviado para ele. Ele tem um prazo de 60 dias para fazer esse recebimento, senão esse MTR ele acaba sendo cancelado no sistema. O prazo de 60 dias é um prazo extremamente viável, a gente entende, quer dizer, uma carga, dificilmente uma carga fica mais de 60 dias em trânsito, né? Aqui nós não estamos falando, aqui é o recebimento, nós não estamos falando que tem que ser dada a destinação final, o tratamento dentro dos 60 dias, aqui é simplesmente receber aquele resíduo, e aí é importante que
os destinadores façam esse recebimento, que vocês cobrem, inclusive, do destinador fazer esse recebimento, porque senão a gente pode ter problemas de cancelamento de uma carga que já chegou lá para o destinador. Para o CDF não há previsão de prazo. Então, eu posso ter ali um destinador final meu que recebe o meu resíduo, mas ele vai fazer o processamento disso depois de um tempo, depois de 90 dias. Ele está esperando juntar uma carga, eu tenho eventualmente um processo, que pode ser um processo por batelada, e eu preciso de um volume para aquele material. Então, não há obrigação de prazo para a geração do certificado de destinação final do resíduo, mas para o recebimento, sim. E aí, há a obrigação de geração depois que ele fez a destinação, sem um prazo colocado na legislação. Eu tenho um MTR complementar. O que é esse MTR complementar? É quando eu mando o meu material, eu não vou para uma destinação final, eu vou para um armazenamento temporário, e aí eu tenho que ter esse material armazenado um tempo, e depois ele vai, e muitas vezes isso é feito também para gerar volume de carga, para ser encaminhado para uma destinação final mais distante. Então há também dentro do MTR essa possibilidade do MTR complementar, onde ele é encaminhado para um armazenador temporário, esse armazenador temporário faz a carga, faz a complementação da carga, e depois ele é encaminhado para um destinador final, com uma vinculação entre o MTR complementar e o MTR inicialmente gerado. Então eu tenho 2 MTRs sendo gerados aí. Um que vai até o armazenador temporário, e aí depois o armazenador temporário tem como gerar um MTR complementar, definindo a destinação final. Importante, mesmo com o destinador temporário, o gerador consegue acompanhar todo o fluxo do resíduo. Então ele entende que esse resíduo está armazenado temporariamente nesse local, e que depois ele vai ser recebido, ou vai ser gerado um destinador final, com a geração, inclusive, do certificado de destinação final, que vai ser emitido para o gerador inicial do resíduo. Aqui tem uma foto do que é e como que a gente coloca aqui outros MTRs vinculados. Então, aqui eu tenho nessa carga aqui específica 3 MTRs vinculados ao MTR complementar. Eu tenho a opção do MTR romaneio, que hoje, e nós vamos ver que ele tem outras opções de serem aplicadas, mas hoje ele está sendo usado principalmente para caminhões limpa-fossa. Esse é um caso em que o MTR não é gerado pelo gerador do resíduo, e sim pelo transportador, que é quando o transportador ele vai pegar uma série de pessoas físicas, CPFs ali, e vou passar em vários lugares, coletando com o limpa-fossa, que é a função que a gente tem hoje. Ele passa em cada um dos geradores, coleta o CPF, e ele mesmo informa: olha, eu coletei dessas pessoas e estou levando para o destinador final específico. E ele gera esse CDF de todo esse transporte que é feito. Então, aqui nós temos uma exceção ao sistema, que geralmente é o gerador que gera o MTR. Nesse caso do romaneio, específico para limpa-fossa até então, né, é a possibilidade de geração do MTR pelo transportador. Mas a nossa legislação já prevê também outros casos em que a gente ainda não está aplicando por questões do próprio sistema, mas que são possíveis de serem aplicados, que é para resíduos de logística reversa, que aí eu tenho vários locais onde eu vou buscar esse resíduo, e não necessariamente ele seria um gerador, né? E para resíduos da construção civil gerados em domicílios de pessoas físicas. Então, a ideia é que a gente evolua nesse sistema para atender também essa demanda da construção civil, lembrando que
A obrigatoriedade, por exemplo, dos resíduos da construção civil de pessoas físicas, ela só passa a incidir a partir de uma publicação de uma portaria. A gente sabia que precisaria de uma adaptação do sistema para isso. Até então nós não conseguimos essa adaptação, mas só passa a valer a partir de uma publicação de uma portaria. Então hoje essa obrigação ela não se aplica a esse tipo de resíduo. Há também do sistema, ele é um sistema online, a gente pode ter problemas com ele, a gente pode ter problemas de acesso do próprio gerador à internet, né? Então há previsão de geração do que a gente chama de MTRs provisórios, né? Em que eu consigo gerar um número de MTRs e esses MTRs, em eventuais problemas do sistema ou eventuais problemas de acesso ao sistema do próprio usuário, ele pode lançar a mão desse documento, preenche a mão desse documento, ele tem um código, ele tem uma regra específica de geração, e depois, a partir da utilização, ele tem que repassar essas informações ao sistema. Então, a ideia dentro da rastreabilidade é, não por um problema técnico do sistema, não inviabilizar o envio do resíduo, muitas vezes a gente sabe que tem prazos até para o envio do resíduo, e o próprio sistema tem essa possibilidade da geração de MTRs provisórios, que o empreendedor gera esses MTRs, pode guardar esses MTRs e utilizá-los a partir da disponibilidade do sistema. Há possibilidade de geração de até 99 MTRs de uma vez só, que dá também uma flexibilidade para aquela unidade de geração de MTRs para encaminhamento. Essa é uma regra específica que a gente construiu também para obras. Obras do Estado executadas por terceiro, do poder público executadas por terceiro, fica claro que a responsabilidade do cumprimento da deliberação é de quem está operacionalizando a obra. Essa é uma regra colocada na própria DN. O certificado de destinação final é um certificado que é gerado dentro do próprio sistema. É o destinador que deve gerar o certificado. Tá? Ele tem essa cara, então eu vou falar de qual resíduo que eu estou tendo nesse certificado, da onde ele vem, a classe, a quantidade e a tecnologia utilizada. Então, há uma padronização a partir de então. A gente já tinha gerações de certificados antes do MTR individualizado, né, com características específicas, e agora o certificado ele é padronizado e ele só é válido a partir da geração do próprio sistema, né? Então ele contém todas as informações da destinação final, de tudo que é preciso para que o destinador comprove o que foi feito com aquele resíduo, né? E a ideia desse certificado é que a gente tenha essa informação para qualquer um dos casos, mesmo que eu tenha um transportador intermediário. E a declaração de movimentação de resíduos é um documento que já tinha previsão no próprio sistema e que o Estado trouxe para cumprir até uma obrigação que hoje é colocada nos processos de licenciamento ambiental, que seria o automonitoramento dos seus resíduos sólidos. Então, o sistema tem a previsão de, semestralmente, geração de um relatório em que o empreendedor vai colocar todos os MTRs daquele período e há a possibilidade dele colocar resíduos, daqueles resíduos que não estão passíveis de serem transportados para o MTR, ou eventualmente resíduos que têm destinação interna. Então, eu destino um resíduo, eu tenho um aterro próprio, e eu destino o meu resíduo para aquele aterro. Então, eu tenho que comprovar, no âmbito da minha regularização, que eu destinei para o meu aterro. Então, eu consigo aqui, para além dos MTRs, na DMR, fazer as declarações internas
e daqueles resíduos que não seriam passíveis. Então, vamos colocar um caso que é a questão da barragem. Quando a empresa, a mineração destina na sua barragem, ela tem que falar a quantidade de material que ela destinou para aquela barragem, e a ideia é que aqui ele consiga fazer essa declaração semestralmente. E com isso a gente diminuiu um documento, um anexo do licenciamento, que era gerado, que todo tinha a obrigação do empreendedor semestralmente levar o licenciamento com planilhas mensais, o que estava sendo feito com cada um dos seus resíduos. Aqui o sistema já traz esse dado e já é possível gerar a partir do próprio sistema com acesso da Suprans a essa informação. Para aqueles empreendimentos não passíveis de licenciamento, a gente já tem sinalizações, como a gente está dando acesso a prefeituras, das prefeituras também aderirem isso dentro dos seus processos de licenciamento, que é, então você gera a DMR e essa DMR serve para o cumprimento de uma condicionante ambiental aqui dentro do nosso sistema. Então, para além dos licenciamentos estaduais, a DMR também já começa a ter uma adesão dos licenciamentos municipais para cumprimento das obrigações de destinação dos resíduos. Aqui são as regras de prazo, então, a partir da publicação a gente começa a fazer semestralmente, com prazos de geração, que vai de janeiro a fevereiro, né, a final de fevereiro. Eu tenho a obrigação de gerar do segundo semestre do ano anterior, e a mesma coisa funciona para o primeiro semestre. Entre julho e agosto, eu tenho a obrigação de gerar essa DMR no sistema para o primeiro semestre do ano anterior. Outros resíduos que a gente entende que se aplica ADN, mas não se aplica o MTR, o manifesto em si. Então, resíduos radioativos, resíduos quando não transportados em veículos motorizados, então, eventualmente, uma carroça que está em desuso, mas está dispensada aqui, mas o próprio transporte humano também está dispensado, né? Associações de catadores, a cooperativa, e aí a gente entra nesse detalhe, a cooperativa está dispensada até a central, da central em diante, aí ela tem que gerar um MTR. A indústria sucroalcooleira, quando tem previsão dentro do seu processo de licenciamento para lançamento em solo, para outras características também está dispensado quando o transporte é próximo ali à sua unidade, porque a gente sabe, e aí a gente escutou cada um dos setores, da realidade do setor sucroalcooleiro, que tem muitas vezes um trânsito de veículos, mas em áreas contíguas do empreendimento, então há dispensa para esse tipo de empreendimento. Outro tipo de resíduo, que é a escória de alto forno, que é um resíduo que já tem uma destinação bem definida e acaba que a geração desse MTR em volumes muito grandes até traria uma dificuldade para o próprio Estado a assimilar essa questão. Quando a gente tem resíduos movimentados dentro da unidade, aí a gente deixa claro, mas já teria esse entendimento. E para resíduos da construção civil, quando a gente trabalha com obras lineares, como uma estrada, que tenha previsto no seu licenciamento já unidades onde vão ser destinados esses resíduos, a dispensa de geração aqui, e aqui a gente está falando de dispensa de geração do MTR, no manifesto, mas esses resíduos têm que, de alguma forma, serem colocadas na DMR lá, registrando o que está sendo feito com o resíduo daquela obra. Isso também funciona para obras de implementação de vias, quando destinados dentro da área do local, da própria obra. Então, são essas as dispensas, e essas dispensas do MTR, mas que tem que constar na DMR quando essa obra, por exemplo, for licenciada no nível estadual. Além disso, existia uma outra obrigação relacionada ao resíduo, e a gente sempre chama atenção, que eram os inventários anuais
declaração de resíduos. E essa norma, por trabalhar em sistema de gestão como o próprio inventário trabalhava, nós tiramos a obrigação de apresentação desses inventários anuais a partir das DMRs, dos MTRs gerados. Então, essa obrigação ela sai de uma obrigação legal do empreendimento para declaração ao Estado, uma vez que a gente tem um sistema que acompanha esse transporte de resíduo muito mais próximo do que o próprio inventário, que era o inventário anual, que trazia informações mais consolidadas. Como eu falei, a gente tem um manual com perguntas frequentes, um manual bem detalhado. Esse manual fica disponível no nosso site, na nossa página. Se vocês tiverem algum problema, há o canal de comunicação junto ao órgão ambiental, tem um e-mail específico, e há também comunicados em função de disponibilidade do sistema que a gente disponibiliza, e a gente tem também um grupo de Telegram, né, Omar, que vocês podem pedir o acesso e vocês receberão no Telegram todos os comunicados do MTR de disponibilidade ou indisponibilidade do sistema, deixando claro para os usuários quando o sistema tem algum problema e quais são as orientações do órgão para a geração e para o acompanhamento do MTR. Aí está o telefone, tem um canal a partir do 155 também de atendimento, mas um e-mail específico do MTR que a gente tenta dar as respostas mais rápido. Hoje a gente responde por mês, Omar? Por mês eu não sei dizer, mas o total já está acima de 28 mil e-mails respondidos. Temos hoje 124 mil cadastros e já mais de 7 milhões e 400 MTRs emitidos. Então o sistema tem operado bem e a gente também está aberto a receber críticas e considerações para que a gente consiga fazer o MTR e o sistema evoluir. Então a gente fica à disposição aqui. Acho que seria isso. Obrigado. Abriremos para perguntas acerca da exposição realizada através do moderador, o Fernando Sérgio Fogme, que é diretor técnico ambiental do Sinduscom e da empresa Focro Ambiental e Engenharia. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Renato, parabéns mais uma vez pela apresentação, sempre esclarecedora, didática. E essa parceria que a gente já tem aí bastante tempo, né, com a FIAN, para tratar dos temas relacionados ao setor. Eu preciso até me policiar um pouco, falar um pouquinho do tema de resíduo, porque eu sou um apaixonado por esse tema. Eu já lido com ele há muitos anos e estou frente à diretoria de Sinduscom, né, técnico de meio ambiente, já há 12 anos. E desde 2009, que sempre foi a ordem do dia do Sinduscom, esse tema resíduo. Né? Muitos aqui já me conhecem, participaram das nossas reuniões de comissão do meio ambiente. E desde a resolução Conama 307, que as obrigações do setor da construção para com o resíduo, elas são importantes. Né? Resíduo é um tema que preocupa, né, todo mundo, é uma questão cultural também, né? E a gente precisa ficar atento em relação a ele. E vindo para cá, Renato, eu estava, né, pensando no tempo, hoje, por coincidência, faz 3 anos, o mês de outubro, né? Hoje não, mês de outubro, que entrou as obrigações do MTR, né? E para o setor da construção entrou depois de, né, 4 meses depois, né, até uma discussão que a gente teve durante a formação da DM. E resíduo, quando a gente fala para o setor da construção, é custo. Né? É custo, é preservação do meio ambiente, e a gente tem que ficar, mais uma vez, eu digo, atento a ele. E a gente fala muito, quando a gente tratava da resolução Conama 307, né, diversas cartilhas que o Sinduscom elabora para os associados, palestras, discussões,
a gente preocupava muito, porque esse tema, resíduo, era, às vezes, só levado com certo cuidado pelas obras que eram passíveis de licenciamento ambiental. E hoje, a gente sabe que não é isso. Hoje são para todos os geradores. É o pequeno, o médio, o grande. E essa ferramenta MTR, gente, ela veio para corroborar e como mais um instrumento de gestão e gerenciamento de resíduo, que a gente precisa ficar atento, né? E aí, Renato, eu já até, né, não é uma provocação, mas é assim, a importância do lançamento do MTR e a importância que, às vezes, o setor da construção não dá para os lançamentos das declarações de resíduos, que são em 2 datas, né? Uma referente ao semestre anterior e um referente ao semestre vigente, né? Eu queria que você falasse para a gente, depois eu passar para o pessoal, o nosso tempo já está... o que deve se preocupar em relação a não envio desses DMRs? Né? O que pode trazer isso para o setor da construção e para aquele gerador de resíduo? Fernando, obrigado. A gente já tem um histórico, né, do MTR, né? E o Fernando participou de toda a discussão que a gente fez com o setor. E o que a gente traz é isso, né? Assim, as obrigações do resíduo, elas já estão colocadas nas outras regulamentações. A ideia do MTR, porque a obrigação de ter um documento que acompanhe aquela carga, com informações de onde está indo, quem que está transportando, isso já existe na legislação. O que a gente faz com o MTR é uma instrumentação e uma padronização de qual que é esse documento que vai acompanhar a carga e isso sistematizado. Então, agora no caso da DMR, a obrigação está vinculada ao licenciamento ambiental. Então, se eu não gero a DMR, eu tenho um problema de atendimento de condicionante colocado, né? Há também descumprimento da DM, mas um claro descumprimento do licenciamento ambiental, e como eu disse, algumas prefeituras, mesmo para aqueles empreendimentos que não têm licença do Estado, já estão aderindo porque entendem um documento padronizado, têm tido acesso, então facilita. Mesmo aquelas prefeituras que não aderiram, não têm regramento específico, a geração do DMR é uma prestação de informação do que aquele empreendimento está fazendo, já com o padrão. Então, temos a obrigação definida na lei, estaríamos aí os passíveis de autuação para aqueles empreendimentos que não cumprem esses prazos, e também o descumprimento da própria regra do licenciamento ambiental, da condicionante do licenciamento ambiental, que é a apresentação das informações do gerenciamento do resíduo. Esses são os descumprimentos que a gente entende a partir da não geração da DMR. Obrigado. Eu sei que aqui tem muitos geradores de resíduo, então assim, eu queria já passar para quem quer fazer a pergunta em relação às dificuldades do sistema, lançamento do sistema, mudanças de MTR. Alguém? Ainda bom dia a todos. É a segunda pergunta que eu faço aqui no evento, no outro tema. Eu já me apresentei, Enio Fonseca. Vou apenas registrar a minha última atividade à frente da Superintendência do Meio Ambiente e vou saudar o companheiro Renato Brandão, que é um dos mais competentes gestores públicos que o Estado tem, faz um excelente trabalho à frente da FEAM. E eu queria pontuar o seguinte: a Lei Nacional de Meio Ambiente, de 1981, ela traz já nos conceitos e preocupações a questão de resíduos, além da utilização de recursos naturais. Ela tem alguns instrumentos que estão previstos. Um deles, aqueles que estão associados ao cadastro e registro, que estão associados aos utilizadores de insumos de natureza ambiental. E, dentre eles, o CTF, o Cadastro Técnico Federal, que é operacionalizado no âmbito dos estados em parceria com o órgão federal
e a Secretaria de Meio Ambiente, no caso específico de Minas Gerais. Falando de cadastro, né, e guardando uma correlação com as informações que você já deu, o CTF em Minas Gerais é operacionalizado por uma equipe mista do IBAMA e da Secretaria. São quase 10 técnicos que acompanham 600 mil cadastros que anualmente precisam ser renovados ou eventualmente incluídos dentro do sistema por novos entrantes, e tem lá muitas obrigações. Assim como os instrumentos que você apresentou, que dizem respeito aí ao controle e geração de resíduos. Então, inequívoco que o Estado cumpre muito bem o seu papel, estabelecendo todos os procedimentos associados a esse tema, assim como existem também os instrumentos que estão associados ao CTF, e que envolvem o controle e a gestão do poder público e as obrigações vinculadas aos usuários. Você falou de 120 mil cadastros também vinculados aí ao tema geração de resíduo, um conjunto enorme de respostas à sociedade dadas aí por aquele e-mail, mas a gente percebeu uma coisa que é muito importante, que é um gargalo nesse sistema. Não adianta você ter todos os instrumentos muito bem definidos e que exigem uma competência para que eles possam ser processados com as informações corretas, com um sistema informatizado. E aí, eu vou dizer, pela minha experiência do CTF, o grau de dificuldade que você tem, quando você tem 600 mil usuários, para entender o público que dá entrada nessas informações, que muitas vezes são os contadores das empresas e algumas vezes são as empresas ambientais ou, eventualmente, dentro da própria empresa, algum núcleo que se dedica a esse tipo de coisa. E aí existe um volume enorme, eu vou chamar de erros, de maneira geral, que obrigam que você tenha, no caso do CTF, uma equipe dedicada de atendimento por telefone, por e-mail também, para atender milhares de desvios em relação a essa questão, porque o desvio de uma informação errada pressupõe a geração de um valor pecuniário a ser pago, a não entrega de um relatório final do ano implica em penalidade. Então eu queria fazer a pergunta de como é que tem funcionado nos aspectos de resíduo o público do outro lado, que presta esse conjunto enorme de informações para que o sistema ele flua de uma maneira eficaz. Obrigado. Enel, nesse caso, obrigado pela pergunta, eu acho que a gente tem trazido padrões, né? O CTF tem alguns aspectos que são de geração de taxa, aqui a gente não está falando de taxa, a gente está falando de forma gratuita, e a gente tem por categoria de atividade. Não, por exemplo, aqui especificamente, construção civil, nós temos uma regulamentação específica. Então, eventualmente a gente tem mais dificuldade, onde está meu resíduo na lista colocada. E aí a gente já tem, tudo que a gente coloca de construção civil está ali colocado com os resíduos previstos nas resoluções. Eventualmente a gente tem dificuldades, o sistema é muito fácil de ser operado, é um sistema que qualquer pessoa que mexa na internet consegue preencher, porque ele tem listas, mas a gente tem usado os canais do 155, que tem um atendimento para o Estado como um todo, e eles, nas dúvidas mais comuns, têm dado resposta. Então, esse canal do 155 trata a maioria dos casos com dúvidas mais gerais. A gente tem um manual, como eu disse, muitas vezes as respostas estão lá no manual. E a gente busca também fazer, foi o caso que a gente fez, o Thiago está aqui da FIENG, esse sistema, e a gente aplicou isso também no Sinduscom, a gente fez um número de capacitações muito grandes. A gente buscou divulgar ele o máximo possível. Então hoje a gente ainda tem novos usuários entrando com algumas dificuldades, mas são 3 elementos. Eu acho que o sistema é simples, é de um preenchimento simples.
quem preenche diferente pode ser um pouco diferente de quem preenche o CTF, que tem que entender um pouco de resíduo, daquele resíduo gerado, ele tem que, pelo menos, saber achar o seu resíduo ali. E a gente tem buscado fazer capacitações, o Omar que está aqui me acompanhando, ele faz capacitações o ano todo, e a gente está sempre aberto a fazer essas capacitações. A ideia inicial, e a gente rodou o Estado como um todo, junto com a FIENGS, junto com os outros sindicatos, foi fazer a capacitação maior desses atores. Então, eu acho que a gente tem algumas diferenças com relação ao CTF e temos tido respostas positivas dos usuários, de forma geral, com o atendimento, tanto do 155 quanto do atendimento pelo e-mail. Então, é isso que eu consigo justificar o trazer de diferente do CTF com relação ao que a gente tem aplicado por MTF. Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou gerente de meio ambiente lá do Grupo EPO, construtora. Primeiro, assim, queria relatar, né, até a experiência com o sistema. Ele é muito de fácil utilização, ele é bem de preenchimento intuitivo, então, assim, independente da equipe que vai pegar para preencher, ele é bem... Claro que tem que entender minimamente de resíduo, mas você conhece o que você está gerando, você sabe para onde está indo, que é a sua obrigação, você utiliza o instrumento perfeitamente. A pergunta, Renata, é mais no sentido de como que as prefeituras têm tido acesso e como que tem sido essa experiência delas com o sistema. Você pode relatar um pouquinho? Nós, principalmente com a relação que a gente tem estreitado dentro do sistema de meio ambiente com as prefeituras, com as delegações, com as capacitações das prefeituras, nós temos envolvido as prefeituras e aí eles têm um acesso específico, são de consultas, consultas e não de geração de MTRs, são consultas sem que ele possa fazer qualquer alteração. Então, é um perfil específico, mas para que a prefeitura entenda o que é que está sendo gerado ali daquele resíduo. Então, é um perfil de consulta específico e muito similar aos nossos técnicos. Os nossos técnicos têm perfis que fazem eventuais ajustes ou bloqueios ou até inserções ou interações com os usuários, mas as prefeituras hoje fazem num esquema de consulta. O que a gente tem recebido é que, como eu disse, algumas prefeituras estão discutindo nas suas legislações também assimilar o MTR como um instrumento e aí remetendo sempre à norma estadual. Acho que Belo Horizonte está discutindo uma norma que cita o MTR, né, dentro da sua norma, e a gente tem escutado outras prefeituras que também querem fazer essa adesão até nas próprias regulamentações do município. Então, acho que a gente tem divulgado bem o sistema no âmbito dele trazer resposta ali para o município. O que a gente sentia é que o município sabia, por exemplo, eu tenho uma indústria licenciada no meu município, que é o Estado que faz o licenciamento. Mas eu não sei o que ela faz com o resíduo dele. A partir do sistema MTR, o município vai pelo menos conhecer ali quais são os resíduos gerados, como é que ela trata esse resíduo. Então, muito no aspecto de informação, mas algumas prefeituras já estão trazendo para o licenciamento, para outros instrumentos, o MTR.